Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Date com o Dindim, o podcast onde você analisa profundamente a sua vida financeira, a sua, da sua família, dos seus amigos, das pessoas que a gente traz aqui, a gente investiga, charfunda e traz melhores insights possíveis para que você possa ter uma vida mais saudável financeiramente e em todos os sentidos, né? Um prazer estar aqui com vocês e sempre com o meu parceiro aqui, sócio Gui Suetugo. Estamos juntos em mais um. Em mais um episódio. Bom, e hoje trouxemos aqui a presença ilustre de Daiane Gubert. Daiane Gubert, que é de Floripa, que é uma mulher do mercado financeiro e que tem uma história incrível, uma história de vida, de superação, uma história de transformação. Eu tive a oportunidade de conhecer a Daiane recentemente num evento da XP, e ela me contou a história dela e eu fiquei emocionado porque eu acredito que a gente tem muito para falar sobre, claro, a vida financeira de todos nós e muito a se falar sobre a relação das mulheres com o dinheiro. A gente vai falar bastante desse assunto aqui hoje, então fica aqui com a gente. Mas antes da Daiane falar, a gente vai fazer o nosso recado, né? O nosso protocolo, que é... Siga a gente. Ainda bem que você lembrou. Segue a gente aqui, para quem não segue ainda, Date com o Dindim. Segue o Thiagão lá também no Instagram, Papai Financeiro. Daiane, compartilhe o vídeo aqui também, deixa o seu like, comenta quem que vocês querem trazer aqui no Date com o Dindim, que a gente dá um jeito, a gente corre atrás de quem for. Isso, a gente está aqui caçando as pessoas que vocês quiserem, né? Exatamente. A gente vai ter um headhunter aqui, que fica atrás e fica só vendo quem vai chamar. A gente está conseguindo, as pessoas estão vindo. Né? Isso é bom, a gente está se tornando relevante, né? Pelo menos a gente acha. Amém. E siga o Explica Gui também, que é esse cara aí. Segue a gente lá que ajuda. E ó, bom, já falou endinheirando mulheres, endinheirando mulheres, tem que ter uma boa dicção para poder falar. Mas é um bom nome, hein? Eu gosto desse verbo, endinheirar. É maravilhoso isso, né, Daiane? Fala com a gente aqui, no microfonezinho. Bom, obrigado por ter aceito o convite, bem-vinda. Prazer ter você aqui com a gente. Bom, eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. Conheci o Thiago recentemente, mas a conexão em 2 minutos eu já estava lá contando e tecendo a minha vida para ele, né? Gui, obrigada pelo convite também. Obrigado a você. Eu acho que a gente tem que dividir as nossas histórias, porque a minha história está cheia por aí de Daianes, né? E com dificuldades, com alegrias, com superação. Então, quando a gente abre o coração, a outra pessoa também cria coragem de tentar. E eu estou aqui pronta para falar, porque eu sei que vocês são danados aí no microfone. Nós somos da NASA. E eu estou aqui à disposição. Mas olha, vamos lá, vamos por partes então. Vamos. A gente tem várias coisas para falar aqui. Mas vamos começar assim, ó. Você hoje é uma empreendedora, empresária de sucesso, tem... um escritório de investimentos, né? Você vai falar dele para a gente também. Tem o Endinheirando Mulheres, que é o seu projeto. Você focou em mulheres, né? Não que você só atenda mulheres, mas que você tem focado nesse público. O seu escritório lá, até hoje, são 100%, né, mulheres que estão trabalhando ali. E eu acho isso fabuloso, porque a gente tem que estimular, realmente colocar, se posicionar assim, né? Do tipo, olha, eu estou aqui olhando uma linguagem e um acolhimento especial para essa mulher, porque você viveu a dificuldade, a dor, né? E você sabe qual que foi o caminho para você. Então, eu acredito que você queira passar isso para as pessoas que você atende. Conta um pouquinho para a gente, eu sei que você passou por um aperto danado durante um momento da sua vida, e isso foi, claro, imagino que tenha sido bem complicado, mas ao mesmo tempo foi aonde você teve uma alavanca para poder mudar a tua vida, né? Conta para a gente aqui. A minha vida seria uns 12 episódios de Netflix, mas a gente vai resumir em 40 minutinhos aqui. A gente tem um poder de edição bom, pode ir. Bom, eu tenho 41 anos, aos 17 anos eu tive uma gravidez, né? A estatística diz que meninas até 21 anos que engravidam não conseguem concluir o ensino superior e desenvolver uma carreira de sucesso. Eu tive a minha filha, Larissa, hoje ela tem 23 anos. Ela nasceu com um problema de saúde muito raro,
uma lesão muito séria, mas num nível muito leve. Mas aos 23 anos atrás, poucos médicos sabiam lidar com esse problema também. Eu fui constantemente cobrada de constituir uma família e aí, de fato, eu construí a família que meu pai me cobrava. Eu acabei me casando aos 22 anos. Me casando, né, morando junto, né, otimizando tudo. Aos 26 eu tive o Guilhermo. E eu gosto de fazer uma cronologia, porque a minha vida profissional passa muito... quando alguém me pergunta, que ano foi isso? Eu falo, peraí, meu filho tinha 2 anos, então foi em 2015. Né? Então, o meu paralelo vai ser minha vida pessoal e minha vida profissional. Então, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar em banco. Eu queria trabalhar e a minha mãe me colocou num projeto de jovens aprendiz. E ela só pediu para a pessoa que me colocasse em banco, não em área pública, né? E aí eu comecei a trabalhar em banco. Aos 17 eu tive a Larissa. Aos 21 anos eu me casei. Aos 26 eu tive o Guilhermo. Vim morar em São Paulo. Aos 23 anos eu já era gerente de banco, né? Sempre trabalhei em banco, 25 anos, 20 anos de mercado financeiro. Em São Paulo, eu vim para São Paulo aos 23 anos. E essa cidade aqui, meu Deus, quanto que eu aprendi aqui. Você né? veio morar aqui? Eu vim morar em São Paulo. Numa época que eu era imortal, né? Pode fazer tudo. Porque eu não tinha onde cair morta, né, Tiago? Então, eu era imortal, eu não podia morrer. Esses 25 anos, eu vou te falar que esses 20 anos, porque a minha vida mudou, de fato, há 5 anos atrás, né? Mas esses 25 anos foram histórias de... Não tem aquele ditado que fala, vendeu o almoço para fazer o jantar? Então, eu vendia o almoço para fazer o jantar dos meus filhos. Né? Mas tinha uma coisa que eu não podia descuidar, que era a minha espinha dorsal, meu trabalho. Então, eu era fuçadora. Você veio para cá sozinha com os filhos? Eu vim para cá, eu casei com uma pessoa daqui, e aí eu vim com a Larissa para cá. Tá? E aí, depois que eu tive o Guilhermo, aos 26 anos, eu estava infeliz, porque esse casamento... Eu lembro que quando eu tinha 21 anos, Tiago, eu olhava para frente, eu não conseguia me ver com 40 anos, 50 anos, sabe? E eu me pergunto hoje se as meninas, as mulheres de 20 anos conseguem se ver com 40 anos. Hoje, quando eu me olho com 41 anos, eu vejo a Daiane com 65 anos. Isso é pura falta de perspectiva, né? Por que você não se via? Você não enxergava um futuro para você? Eu acho que tinha isso, mas eu, no futuro, eu vou escrever um livro que chama Colcha de Retalhos. A colcha de retalhos, para mim, representa, Gui, a minha vida foi acontecendo e eu fazia os meus remendos de acordo com o tamanho do tecido e o colorido do tecido. Nem sempre era o tecido que eu queria, ou a cor que eu queria, ou o traçado que eu queria. Mas eu precisei viver etapas na minha vida e fazer escolhas que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas naquele momento era a melhor coisa que eu poderia fazer, entende? Então, eu já tenho a minha coleção, né, de histórias e que vai chegar num livro chamado Colcha de Retalhos. Quantas mulheres tomam decisões partindo da necessidade dos filhos ou dos pais, ou da condição financeira, ou da condição de trabalho? Então, tem uma coisa que eu falo, diante da condição de temperatura e pressão, é o que eu posso fazer. E aí, dentro da minha colcha de retalhos,
Tem alguns tecidos que não eram aquilo que eu estava buscando, sabe? Mas era aquilo que eu tinha no momento. Acho que isso mostra muito do perfil empreendedor também, né? Quando a gente está falando, a gente vai andando de acordo com o que a roda está girando, né? A gente vai se reinventando, quando a gente está empreendendo principalmente, né? Você não consegue prever o que vai acontecer e você tem que se virar com o que você tem no momento. Eu vou aprofundar um pouco aqui. A gente fala muito no Date aqui sobre relacionamento com o dinheiro. Esse é o ponto que a gente quer falar aqui, porque a gente acredita muito que o dinheiro, ele, no fim do dia, ele está presente em quase tudo que a gente faz na nossa vida. E quando a gente está falando de empoderamento feminino, a gente está falando muito sobre isso. Eu queria saber como que você vê isso. Acho que do pouco que você contou aqui agora, já dá para perceber, mas você se viu na obrigação de ser empoderada, tomar mesmo as rédeas da sua vida, com tudo que aconteceu, até se predispondo a sair de um casamento, não sei do que você está falando, eu estou imaginando, eu estou cogitando aqui, né, que é o que aconteceu, e ter a ver com o mercado financeiro. Eu posso fazer isso porque eu tenho dinheiro? Te encorajou muito mais? Bom, o Endinheirando Mulheres aconteceu no meio da pandemia, quando eu vi mulheres. As mulheres são mais empreendedoras, né? Até para poder conciliar a vida de mãe e tal. E eu vi muitas mulheres, no momento da pandemia, fechando o seu ateliê de beleza, sua loja de roupa, porque se viram, obviamente não estavam planejadas, né? E aí tiveram que fechar os seus negócios por conta do dinheiro. E toda a comunicação que tem aí é uma comunicação para ambos os sexos, né? E a mulher, ela tem tanta cobrança, Gui, que, é mais uma cobrança cuidar de dinheiro. Porque você é burra, porque você não, teu dinheiro está na poupança. Ai, tudo que eu queria era que alguém me chamasse de burra no final do dia, porque eu consegui botar dinheiro na poupança. Né? Então, o endinheirando mulheres é no verbo mesmo de acontecer, está acontecendo. Né? Não estou falando com a endinheirada, estou falando com quem está endinheirando. Esse é meu projeto pessoal. Então, as mulheres, a gente fala muito de independência feminina, e eu falo sempre, independência feminina é muito bacana, mas sem dinheiro você não vai na esquina, né? Então, quantas mulheres como eu tomaram decisões que não foram acertadas e colocaram um retalho que não combinava com a sua colcha, porque não havia empoderamento financeiro, né? Quantas mulheres vivem numa relação tóxica porque não conseguem sair dela? Quantas mulheres toleram uma posição de emprego que não potencializa a sua criatividade, a sua capacidade de criação, porque dependem daquele pacote de benefícios? Eu trabalhava num banco que ele dizia que aquilo foi fantástico. Eu participei de uma entrevista num banco americano. E aí, que mais à frente eu comecei a trabalhar lá, e aí ela falou assim, olha, gostei muito de te conhecer, tal. Quantas contas você abre por mês? Eu falei, eu abro 10 contas. E que no banco outro que eu trabalhava, eu era péssima abrindo 10 contas. Porque o outro banco, ele dizia que você era ruim para você não atualizar o teu currículo, do tipo... eu sou muito ruim, né? Eu vou ficar aqui porque eles gostam de mim. Nunca é suficiente, né? Você nunca está bem, né? Aí eu cheguei num banco americano e ela falou assim, você abre 10 contas por mês? Eu era gerente. Falei, sim. Nossa, mas isso é muito bom. Aí ela falou assim para mim, Gui, olha, eu gostei muito de te conhecer, eu vou colocar você no meu pipeline e a gente volta a falar. E eu falei, claro. Aí eu saí na rua e falei, gente, o que é pipeline, né? Onde será que ela me colocou? Porque ela disse que ia me colocar no pipeline. Eu tinha uns 28 anos. E não tinha Google naquela época, né? Para quem que eu pergunto? Como é que escreve pipeline? Onde é que ela me colocou, né? Aí eu fui assuntar o que era pipeline. E depois de 2 anos, chegou a minha hora na esteira. E eu fui trabalhar num banco americano. Uau. É aquela história, né? Aí eu descobri o que era pipeline. Não, aí você E descobriu deve ter muita usou gente muito assistindo aqui que
Que não sabe o que Que é não sabe o pipeline, que é aliás. pipeline. Bom, Conte gente, o que é o pipeline. pipeline é o planejamento, né? É o plano futuro. Olha, você está no meu pipeline, você está aqui no meu radar e eu vou te chamar. Pipeline é também a lista, né, de prospects que você tem para poder sim. entrar em contato e fazer negócios, né? Agora, o que você falou é muito interessante, né? Que eu lembrei de uma analogia muito. A gente tem que estar onde a gente é valorizado. Sem A gente dúvida. não tem que admitir estar num lugar onde a gente não é valorizado. A gente tem que estar onde a gente é valorizado. Aquela história da garrafa de água, né? Uma garrafa de água no mercado ela custa R$1. Na praia ela custa R$2. No aeroporto ela custa R$10. É a mesma garrafa, só que ela vai ser posicionada em lugares diferentes. Com a nossa carreira, com a nossa vida, é a mesma coisa. Você acabou de contar essa história. Você pode estar num lugar que você faz o mesmo trabalho, que te valoriza menos, te coloca para baixo, não te levanta, não te potencializa, e o mesmo trabalho que você faz em outro lugar, você é valorizado, reconhecido e se sente feliz. Então, muito importante isso que você trouxe. Perfeito. E se você tiver uma condição financeira administrada, você pode tomar decisões. Perfeito. Como é que eu ia largar aquele banco que dizia que eu não era tão boa assim, se o plano de saúde da minha filha estava conectado lá? E o vale alimentação, o vale refeição que eu fazia, o meu vale alimentação, o meu vale refeição, era tudo uma coisa só. Sim. Porque aí eu não podia almoçar. Ou o vale alimentação, o supermercado não dava para toda a compra. E aí eu abria a mão do refeição, jogava tudo na alimentação, para poder ter a refeição em casa. E como é que almoça, né? Eu conto essa história sempre porque o pessoal do Banco Americano chique me chamava para almoçar, né? Só que a conta não fechava, né? Eu dizia, não, hoje eu não vou. Hoje tem um cliente meu que vai vir bem agora, não vai dar tempo. Aí o pessoal ia almoçar, aí eu abria um biscoitinho, que hoje eu tenho pavor de olhar para aquele biscoitinho. E nesse banco americano tinha uma máquina de café que era a minha salvação, né? E aí eu clicava lá, chocolate quente. Dava aquela nutrida, né? Aí pegava o biscoitinho. Você não vai conseguir sair. sair. Que biscoitinho aqui é. Hoje eu faço pânico de ver aquele biscoito. São etapas, né? E aí, hoje, acho que quem trabalhou comigo vai entender, então era por isso que ela não ia almoçar com a gente. Sim, porque, poxa, quanto é o almoço aqui em São Paulo há 12 anos atrás, né? E outra, é todo dia, 5 vezes, e está lá, previsto do meu vale, só que eu jogava tudo no supermercado, porque eu precisava ter o leite, né, as coisas de casa e tal. Essa era uma das fases da minha fase imortal. Então, eu quero depois saber, né, a gente vai ver mais assim esses focos em períodos, mas você falou de um período aqui e me traz uma reflexão, assim, essa coisa de ser reconhecido também no trabalho, no emprego, passa necessariamente, na minha opinião, pelo reconhecimento econômico. Sem Não adianta dúvida. você montar uma empresa, uma mesa de ping-pong, botar uma máquina de fliperama, um café lá, não adianta. Se o cara não está sendo bem pago, a pessoa, a mulher, o colaborador não está sendo bem pago, não tem história, entendeu? E a mulher, né, ela precisa desse empoderamento econômico. Você sabe que é tão louco isso, né? A gente está aqui em 2022, mas há pouco tempo atrás, nos anos 70, na Inglaterra, uma mulher precisava da autorização do marido para abrir uma conta no banco. Anos 70. Uma mulher, para poder comprar um terreno, precisava da autorização do marido. Na Irlanda, se eu não me engano, até também meados dos anos 70, uma mulher ela poderia ser legalmente demitida se ela estivesse grávida. Não tinha nada que punisse o governo da Irlanda se ele demitisse uma pessoa grávida. Não tinha proteção nenhuma. Tem uma curiosidade também que eu estava lendo esses dias. Sabe o bolso das calças da mulher? Não é menor o bolso da calça da mulher? Não é um bolso pequenininho? Sabe por que é isso? Qual que é a ideia? Qual que é a história por trás disso? Para caber o batom só. Acabou o batom só porque a mulher não carrega dinheiro. Né? A mulher nunca foi estimulada a carregar dinheiro. Era feio uma mulher sair com dinheiro. O pessoal de antigamente, não é tanto tempo assim, falou, nossa, você vai levar dinheiro? Para quê? O homem que leva o dinheiro, né? O homem que... Você está falando disso aí. Você viu esse assunto da taxa rosa?
Opa, Pinktex, eu já Exato. falei disso lá no Endinheirando. Fala pra gente. Tem esse assunto aí da taxa rosa, que, enfim, os produtos são mais caros para as mulheres porque elas consomem mais. Como que você vê isso? Se as decisões dentro de casa, a grande maioria são das mulheres e elas são menos remuneradas. Vamos supor que existe uma situação que o marido ganhe mais que ela ou qualquer situação dessa em casa. Como fica isso? Bom, a história da mulher com dinheiro, a matemática, é muito recente. Vocês sabiam que a mulher, lá no período do Império, ela não podia, ela era limitada a aprender apenas as 4 operações. As disciplinas, o currículo do menino era diferente do currículo da menina. Não sabia disso. O menino tinha as mesmas disciplinas que as meninas, mais a matemática. E as meninas ficavam limitadas na matemática, as 4 operações. Os meninos tinham geometria, proporção, álgebra, por aí afora. E as meninas não. E aí foi uma luta, porque quando você lê as frases, né, na época, não era congresso, mas era a tribuna deles. A fala é: do que adianta ensinar a matemática à mulher, considerando que ela não tem capacidade de raciocínio para acompanhar e ela precisa se limitar apenas ao orçamento doméstico para não dar trabalho ao homem em parar a sua vida para cuidar do orçamento doméstico. E aí o Marquês de Santo Amaro defendia, porque ele era o entusiasta, defendia que a mulher deveria ter acesso a essas outras, o desdobramento, né? Não só as 4 operações. E aí ele falou: bom, peraí, ok, já que vocês não querem, mas vamos abrir aqui um pouco mais na matemática para as meninas, porque se elas precisam costurar e bordar, elas precisam ter um mínimo de matemática para dividir, somar e aí a mulher conseguiu ter um pouquinho mais de conteúdo matemático na sua grade curricular. Até então, não. Então, a matemática, veja que a matemática é uma coisa recente para a mulher. Se a gente olhar para a história lá atrás, quantos matemáticos a gente conhece, né? Começando por Pitágoras e mulher. A ciência ainda é pouco estimulada, de uma forma geral, mas, bom, muita coisa mudou, né? A gente tem aí grandes cientistas, Marie Curie. Tem um filme muito interessante que chama Estrelas Além do Tempo. Nossa, eu tenho uma boa memória, né, gente? Que fala de mulheres negras na NASA e como foi assim, um baita de Disrupção. Exatamente, disrupção. É interessante, assim, elas são totalmente... sofrem preconceito por serem mulheres, por serem negras, e elas, sabe, enfrentam tudo aquilo e são, né, super gênias em matemática e fazem ali realmente o... Bom, assistam, não vou dar o spoiler, até porque eu não estou lembrando muito bem dos detalhes, mas é um filme interessantíssimo que fala dessa coisa do preconceito, que é crença, né, Daiane? Assim, crença, matemática, o português, a geografia, a história. O nosso cérebro ele é exatamente o mesmo. O cérebro do homem, o cérebro da mulher, o cérebro da pessoa que mora no Japão, o cérebro da pessoa que mora na África, o cérebro da pessoa que mora na Europa. É o mesmo cérebro, a gente é a mesma espécie, Homo sapiens, não tem diferença nenhuma entre um cérebro e outro. É cultura, é crença. E a Pinktex, eu coloco lá no Endinheirando, foi um dos primeiros posts, porque quando eu descobri isso, eu fiquei chocada, né? Um aparelho de barbear que vocês usam, e o equivalente ao nosso, se a gente comprar o da cor azul, é mais barato. E o mesmo aparelho na cor rosa é mais caro. Sabe a camiseta de uma grande empresa de têxtil que está em todos os shoppings? A mesma camiseta é mais cara para a mulher, porque tem a ideia de que ela é mais delineada, ela é mais desenhada, só que, inclusive, a gente leva menos tecido que alguns tamanhos para o tamanho masculino, né? É posicionamento, né? É posicionamento. E tem mais uma coisinha, né? Tem essa coisa, a indústria do marketing, ela mexe muito, né?
Então, a mulher, quando a gente é criança, a mãe arruma e fala: ai, você vai ser a mais linda da festa, porque o teu laço é rosa, porque o teu vestido, você é a mais... Aí ela entra na festinha, ela é a mais linda da festa. Só que todas as mães falaram isso para as meninas, né? E todas são as mais lindas da festa. Então, cria um ambiente competitivo já desde lá. E é por isso que eu falo, quando uma mulher empodera outra mulher, aí sim a coisa acontece. Porque a gente precisa parar de olhar para outra mulher como competição. Vocês homens são assim, vocês não, né? Vocês se apoiam e as mulheres não se apoiavam, mas a gente vê um movimento diferente. Então, o Pink Tax é uma forma de que os nossos produtos são mais caros, porque talvez tenha mais designer. A camiseta Porque as mulheres branca, estão mais propensas a pagar, camiseta né? branca não Talvez. tem mais designer, né? Então, a Pink Tax é um custo adicional pelo mesmo produto que o homem pode acessar, só que como é para mulher e tem um selinho rosa, uma embalagem rosa, e eu tô Mulheres, de cor rosa, né? E eu tô de cor boicotem rosa. o rosa, então, mulheres. Não. O Endinheirando Mulheres Esse é todo negócio no de rosa. quem usa azul, quem usa rosa, isso daí, os homens podem usar rosa também. Podem, É claro. uma grande bobagem esse E eu negócio acho de que- cor. Você podia vir de camiseta rosa, ou Então, camisa rosa. eu tô Você tá só buscando, falando da só que boca tá pra mais fora. cara, entendeu? Eu sou meio pão duro. Tomou uma bronca hoje. Quando é rosa é mais caro, eu não comprei ainda porque é caro. Você é bom mentiroso, né? Eu sou barateiro. Como já disseram em outro episódio, eu sou barateiro. Ô, Daiane, você acha que dentro de casa, aí, independente de sexo, né? Hoje a gente tem relacionamentos de diversos tipos. Mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher. Você acha que dentro de casa, num ambiente, quem ganha mais, paga mais dentro de casa, existe uma sensação de que pode mandar mais? Uma relação de poder com o dinheiro? Bom, eu trago muito para a minha vida pessoal, né? Eu acho que o casal, ele deve compor uma vida que seja possível para os dois. Se o homem ganha mais, um parceiro ganha mais que o outro, se está disposto a pagar mais para acessar uma coisa que só ele poderia acessar sozinho, né? Então, lá na minha casa, a gente tem meu marido tem os negócios dele, eu tenho os meus negócios. Se eu compro o meu sapato rosa ou ele compra o sapato marrom dele, é na contabilidade dele e eu na minha. E a gente tem um cartão que eu chamo de cartão corporativo, que é o nosso cartão de casa. Supermercado, jantar, viagem, tudo que é em comum, as contas da casa que dá para jogar no cartão de crédito, as coisas que são em comuns, vai para o cartão de crédito, a gente divide meio a meio. Se ele quer acessar algum produto, algum serviço que foge da minha capacidade financeira ou vice-versa, a gente tem o combinado à exceção, né? Então, a gente tem os dois cartões, o titular e adicional. Se ele está viajando agora, nesse momento, e ele passa em algum lugar e fala, puxa, quero levar essa carne aqui para o churrasco do final de semana, ele joga no cartão da família. Né? Na outra semana, a gente foi num lugar super bacana e ele quis comprar um vinho mais caro. E aí, ele, na hora de pagar, ele falou, vinho, vou pagar sozinho. Ok. Bem na semana do Caio Castro, né? Então, assim, eu divido todas as contas com ele, não tem problema. Mas se ele quiser acessar um vinho que é muito mais caro, eu pergunto para ele, como é que a gente vai fazer aqui? Não, eu quero nos presentear. E aí a gente passa por aquela gentileza, né? A gentileza, porque o homem precisa pagar? Não necessariamente. A mulher precisa não pagar? Acho que não. Eu sou partidária que seja bom para todo mundo, porque quando é ganha-ganha, o negócio se perpetua. Quando um ganha, o outro perde, uma hora não dá certo. Né? Então, assim, eu digo às mulheres, você está saindo para jantar com uma pessoa? Se ofereça. Eu gostaria de dividir com você. A outra pessoa vai falar, não, hoje eu quero te presentear. E eu sempre digo, quando alguém quiser te dar alguma coisa, receba com alegria. Né? Gratidão e... É muito comum, assim, a mulher...
Ai, que lindo o seu vestido. Ai, eu comprei super baratinho. Não fala que comprou baratinho, apenas receba o elogio. Lindo, né? Pronto. Receba o elogio. Olha, hoje o café é por minha conta. Puxa, que bacana. Na próxima vai ser... Na próxima eu farei isso, então. Pronto. Fica. Porque a pessoa quer fazer uma gentileza. Receba. As pessoas não sabem fazer isso. Se a tem pessoa dificuldade não... O ser humano, na verdade, né? elogio, né? E cabe você, gentilmente, se oferecer. Olha, eu gostaria de dividir o almoço com você. Por favor, hoje é meu presente. Ok, eu recebo com E alegria. equilibra, né? Pronto. Você sabe interessante sobre relacionamento, uma coisa que é assim, a maior causa de discórdia e de briga A infidelidade para além financeira. a infidelidade financeira, porque o dinheiro é a maior causa de problemas e essa infidelidade financeira acontece por falta de comunicação entre os casais. Não é porque um tem mais ou menos, é mais essa questão do desalinhamento. Um tá ali com a vida financeira própria, não tem combinado, né? O combinado desde o início do relacionamento acaba ficando tácito, né? Ou seja, não é expressado e as pessoas vão ali, cada um se fechando na sua caixinha. Você sabe que tem uma pesquisa que mostra isso de forma muito interessante. Se você for perguntar no relacionamento, quando a pessoa ela faz uma gentileza, ela faz um serviço ali dentro da relação, ela sempre valoriza muito o serviço dela e a pessoa do lado de lá, de forma consciente ou inconsciente, não valoriza. Por exemplo, lavou a louça, pia tá cheia, você foi lá e lavou a louça inteira. Você fala, nossa, olha como é que eu fiz um bom trabalho aqui para essa família hoje, lavei essa pia inteira de louça. E a pessoa do lado de lá, às vezes não reconhece da forma que você tem expectativa. E a gente sempre acha que o outro faz menos do que a gente. Isso também é pesquisa, tá? Não é opinião minha, não. Um sempre acha que o outro faz menos. Então, eu estou fazendo mais, eu estou contribuindo mais, eu estou me dedicando mais, enquanto o outro está dedicando menos. Na verdade, os dois estão se dedicando. Está faltando comunicação e alinhamento. Esse assunto de casal e finanças, eu acho... E é por isso que eu estabeleci o cartão. Porque se ele for no mercado... Já pita logo. E depois eu vou no mercado, ele vai falar assim, poxa, mas eu fui no mercado e gastei mais, e agora ela gastou menos. Um sempre vai achar que pagou mais e o outro que pagou mais também. A conta não vai fechar. Cartão de crédito, lança lá, divide por 2 e ainda ganha cashback. Eu achei muito bom isso aí, de ter o cartão corporativo de casa. Do casal, é da casa, é o cartão da casa. A gente conversa com muita gente aqui, inclusive a gente gravou agora lá na Expert com o Daniel, ele estava falando que o Daniel é um amigo nosso, Meu Dinheiro Ativo, aliás, que deve estar aí assistindo a gente, ele falou que é tudo junto. E é legal a gente falar sobre isso aqui, porque cada casal funciona de uma maneira. Né? Acho que não existe o certo e errado. Existe certo e errado quando a gente está falando de matemática, né? Que a gente sempre fala muito disso aqui. Acho que todo mundo aqui tem muito conhecimento sobre isso, mas cada casal funciona de uma maneira, né? E bem como você falou, não existe a regra. Existe o carinho, o respeito, um ato ali de carinho, né? Para não chamar de cavalheirismo também, que vai parecer que é só o homem que pode fazer isso, porque a mulher também pode fazer. Eu vou puxar um gancho aqui. Você acha que o dinheiro traz felicidade? Que quando a gente olha, a gente tem pesquisas aí, né? Que a gente falou sobre isso, mostrando que pessoas lá nos Estados Unidos que ganham $75 mil para cima não faz diferença na quantidade de felicidade mesmo, medindo a felicidade. Você acha que o dinheiro traz felicidade? Uma das crenças é que dinheiro não traz felicidade, né? Eu costumo falar que educação financeira é importante para todo mundo. Para quem não tem dinheiro, é mais importante ainda, né? O dinheiro traz felicidade. E uma das crenças tem aquela passagem da Bíblia que fala, né? É mais fácil um camelo passar no buraquinho de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Cara, você quer coisa mais desanimadora do que isso, gente? A pessoa já nasce com culpa. Isso aí. Não, eu prefiro ficar pobre. Gente, pelo amor de Deus, só um parênteses aqui. Sim, mas é... Eu acho o fim da picada. Acho que escrever errado ali na hora e perpetua, tem que reescrever essa parte aí, só isso. A gente pode voltar lá e pedir uma edição. Uma edição. Escreve, isso daí não é negócio de agulha, não, gente. A agulha é prosperidade. Todo mundo merece prosperidade, todo mundo merece ficar bem de vida. Riqueza é muito bom e muito importante. Até porque a riqueza permite segurança,
conforto, tranquilidade, experiências. E uma frase que eu falo muito é: de nada é você ter prosperidade e não dividir com os seus. Então, ruim é você ter dinheiro e ser egoísta. Mas ser egoísta não é uma questão de ter dinheiro, não. A pessoa que não tem dinheiro também é egoísta, porque você pode ser egoísta no tratamento diário, né? Então, eu acho que isso é uma besteira. Dinheiro traz felicidade, sim. Ajuda a melhorar a vida das pessoas. O que as pessoas não podem é ser refém de dinheiro, né? A gente precisa ter dinheiro para trazer o conforto, a tranquilidade, viver experiências e, claro, ser prudente e cuidar da próxima etapa da vida. Lembra que eu falei para você que eu não me via aos 60 anos? Hoje, quando eu faço uma palestra, eu pergunto: o que é que você faz hoje, Tiago e Guilherme, para cuidar do Tiago de 70 anos? Quando você faz isso, você se vê com 70 anos e fala: ai, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Então, para e faz. Lá no Endinheirando Mulheres tem a minha planilha, que é uma planilha bem feminina, porque lá tem tudo. Tem maquiagem, depilação, cabeleireiro, pet, doação, experiências. Não adianta guardar dinheiro lá na aplicação financeira e ser um mendigo social, né? Então, você falou, ganhar mais dinheiro em determinado ponto não faz mais diferença? Não faz diferença se você for alheio às dificuldades dos outros. Agora, se você parar e reverter, e essa reversão não precisa ser só em dinheiro, pode ser em influência. Reverter a tua influência e permitir que outras pessoas possam acessar essa prosperidade. A gente não vive nesse mundo sozinho. E alguém já pavimentou essa estrada para a gente até aqui. E o meu trabalho hoje é pavimentar a estrada das mulheres para as meninas, para as minhas sobrinhas, para minha filha, para a sua filha. Porque alguém já fez por mim lá atrás, quando conseguiu o cartão de crédito, a calça jeans e a pílula anticoncepcional. É isso, né? Então, dinheiro traz felicidade, traz tranquilidade, traz conforto, traz experiência. Perfeito. E outra, pobreza traz felicidade? Não, experimenta ficar sem dinheiro para você ver como você vai ser feliz. Exatamente isso que eu ia falar. Assim, o endividamento, vamos ser bem claro aqui, né? E tem gente que tem uma renda baixa e não está endividada. Claro que tem limitações, mas tem um equilíbrio. Mas o endividamento em si, o fato de estar endividado, inadimplente, devendo, é a maior causa de queda na saúde mental, de ansiedade financeira, maior causa de problemas no relacionamento, maior causa de queda na produtividade no trabalho. O profissional não rende. Então, rende muito mal quando ele está endividado, perde o sono, come mais, se desequilibra. Então, o pilar dinheiro, se ele não tiver bem cuidado, ele desequilibra as pessoas. Você falou lá atrás que você mudou há 5 anos, realmente você conseguiu uma virada na sua vida. Você veio trabalhando aí, mas muito tempo de luta, escassez, né, tentando ali ficar, né, sustentar os filhos e seguir a vida, e deu essa virada há 5 anos. O que aconteceu há 5 anos? Bom, eu trabalhei num banco que eu tinha 14º salário, né? Então, como eu estava sempre correndo atrás, eu pagava algumas contas, Thiago, eu conseguia pagar quase a cada 3 meses. Então, eu pagava com as férias, os colegas de trabalho viajavam e eu voltava 3 meses e pagava. Aí depois vinha o dissídio bancário, depois vinha o PLR. Sabe qual foi o meu ponto de virada? Quando eu fui negativada no Serasa. Como assim? Sim, foi ótimo. Porque quando você trabalha em banco, você tem vários cartões de crédito, cheque especial, empréstimo consignado, e você vai patinando, né? Você vai patinando. E aí, de repente, cortou o cartão de crédito e meu nome foi negativado. E agora, né? Porque eu falava que o meu salário era salário cebola, né? Você abre e chora, né?
Era água gelada em chapa quente. O dinheiro subia. Era a sua vaquinha, né? E aí Empurrar a vaquinha do precipício. Eu pagava as contas e usava cheque especial. Eu pagava as contas, aí de repente cortou o cheque especial, pagou as contas e... E nessa fase, foi na fase da minha separação. Eu tive uma separação bem difícil. E aí eu trabalhava aqui em São Paulo e eu falei para minha chefe na ocasião ela falou, como que eu te ajudo? Porque como eu era alta performance, todo mundo tentava me ajudar, porque eu não queria perder a minha capacidade produtiva, né? E eu concordo com o que você falou, que afeta. Só que, para mim, essa situação difícil foi a alavanca, porque eu focava onde eu não podia dar errado. Então, eu sentava na minha mesa de trabalho, eu mordia a mesa. E aí eu conseguia me garantir na minha vaga. E ela falou, como eu te ajudo? Eu falei, me manda embora, que eu vou pegar a minha rescisão e vou pagar as minhas dívidas e vou começar de novo. E eu volto para Floripa. E ela me demitiu. Só que tive uma pessoa do meu lado que falou assim, não, você não vai embora, fica aí, aguenta, fica aí. E aí eu consegui arrumar um outro emprego, acabei ficando na cidade e tal. Só que não consegui mais, porque em São Paulo, você negativada, você não consegue fazer o seguro do carro quando você está negativado, porque existe uma estatística que diz que se você tiver com problema financeiro, a tua propensão a se acidentar de carro é maior. Sabia disso? Inclusive, brigar no trânsito. Sabe, um dia de fúria é praticamente aquilo, né? Você tem um espinho, né? Te apertando ali, que é a questão financeira. E aí eu voltei para a casa da minha mãe, peguei os meus móveis, guardei na casa da minha mãe, me instalei numa suíte que ela tinha lá com os meus filhos. Durante um tempo, o meu salário era para eu liquidar as minhas dívidas, então era o sorteio. Você conhece o sorteio? A conta que cai fora da mesa, você paga. Vou pagar. Você coloca no saquinho e o pessoal da cobrança fica te Se ligando. jogar né? para cima, assim. Não, mas calma. Você faz assim, ó, você põe o credor ali no saquinho e se ele encher muito a tua paciência, você não põe o nome dele no saquinho. Bloqueia então ele não logo, corre bloqueia. nenhum risco. Né? Então, assim, você sabe também que os juros no Brasil é absurdo, as instituições financeiras pegam a tua dívida num determinado momento, vendem essa dívida, essa empresa, todo mundo já te espredou, né? já ganhou muitos juros em cima de ti. Aquela dívida que era R$5.000 passa a ser R$800. Então, eu comecei a guardar dinheiro para liquidar e não refinanciar. Porque quando eu refinanciava, eu alongava Mais juros. os juros. Então, todo mês, eu pegava o saquinho e sorteava. Meu ponto de virada foi essa educação financeira que não me foi ensinada e que eu fui obrigada a entender para não perder o meu emprego, né? Aquele emprego que eu já estava. Então, eu fui negativada, refiz a minha organização e dali para frente as coisas seguiram. Muito legal. Não, muito legal você falar disso. Você estava falando da concha com retalhos aí. Você tem alguma história de algum perrengue que você passou aí, alguma história que, enfim, te marcou muito, justamente nesse retalhos que você foi fazendo na sua vida? Tem alguma história que te marcou muito? Nossa, quando eu saí de São Paulo, antes de ir para Floripa, eu fui transferida para Curitiba. E quando eu saí daqui, eu aluguei o apartamento em Curitiba pela internet. E eu me mudei. Eu fui primeiro, só que isso era uma dificuldade que eu tinha, porque quando você precisa alugar um apartamento, você precisa deixar um calção, logo eu não tinha dinheiro para deixar calção, ou você precisa de um fiador com um imóvel na cidade. Eu não tinha imóvel na cidade. Fiador é a coisa mais desagradável de pedir para alguém, né? Porque geralmente é um casal, um quer e o outro não quer. Aí você já estraga a amizade ali. Porque quando é família, mas não era na mesma cidade. Ou terceiro ponto, seguro-fiança. Perde dinheiro. Mais caro ainda. É dinheiro na lata do lixo, todo mês. Mas era o que eu... Por isso, você vê que essa bola de neve, ela foi criada não por excesso de consumo,
e sim por condição de sobrevivência. Eu preciso morar, eu preciso alugar. Para eu alugar, é 1.500, R$ 1.000 de aluguel e 800 de seguro-fiança. Né? Então, essa bola de neve veio assim. E aí, eu fiz a locação, só que, claro, cheguei em Curitiba, a imobiliária não tinha resolvido ainda o seguro-fiança, não tinha sido aprovado ainda, e o caminhão de mudança chegou. E eu não tinha onde botar a mudança. E o cara do caminhão de mudança, ele era um grosso. Ele falou assim, eu vou tirar os móveis e vou deixar aqui na calçada do seu trabalho. E eu toda arrumadinha, batonzinho, atendendo, né? Eu falei, meu Deus, eu baixei a cabeça, o que eu vou fazer? Tem histórias que a minha mãe nem sabe que eu vivi. Na frente do trabalho. Faz uma sala de estar ali na calçada. Daquele entrevista, galera, faz um episódio do Date com o Dindim lá. Daquele banco americano chique que eu trabalhei. Tinha um cliente na minha mesa, e fazia 2 dias que eu estava trabalhando lá, Gui. Um cliente sentado na minha mesa, e ele... tinha dias que Deus botava uma tábua para eu atravessar, sabe? E ele falou assim, olha, eu acho que você está numa situação difícil. A minha casa tem uma garagem que está vazia, se você quiser mandar teus móveis para lá. Aí eu olhei para ele e falei assim, jura? Juro. Eu nem conhecia a pessoa. Caramba. Não, aquela pessoa, sem dúvida, foi enviada por Deus. Avatar. Você vai ler meu livro Coxa de Retalhos, pode ficar tranquilo. Não, muito então, esse foi o ponto, acho que um dos pontos muito difíceis. Eu tive que mandar os meus móveis para casa dessa pessoa e depois de uma semana gastar dinheiro para remover de lá. E você mandou os móveis para casa Mandei, dele. claro. Eu estava morando num hotel, né? O banco tinha me deixado no hotel por uma semana e os móveis foram para lá. Essas histórias aí Quantas histórias dessas tem pelo Brasil? E a gente não fica sabendo, né? Bom, Daiane, você tem aí uma história de superação e de equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, que eu acredito que é a história de muita gente, né? Tá todo mundo aí tentando fazer o seu melhor para melhorar de vida, para conseguir fechar o mês no azul, né? Conseguir dar uma qualidade de vida para sua família, prosperar, progredir. E a gente recebe aqui muitos comentários de pessoas que estão começando, né, que estão ali no início da sua vida financeira, dessa organização financeira que parece difícil no início, mas que depois a gente sabe que só, né, com o tempo isso vai só melhorando. Acredito que você tenha contato com muitas mulheres, principalmente, né, tanto no trabalho, né, de assessoria quanto no trabalho com Endinheirando Mulheres. O que você percebe que é uma dor do seu público, das mulheres que você atende, que é uma dor comum ainda, que está ali presente na vida dessas mulheres, que a gente pode aqui ajudar a melhorar? A falta de educação financeira é geral. Quando a gente fala com mulheres, tem aquela distância que a gente falou. Uma das crenças que afeta a mulher, e em todos os cenários, é a de não ser capaz, né? De achar que não é para ela, que não é possível, que precisa de muito dinheiro para investir. Eu acho que a principal dor da mulher, ela precisa buscar, sempre tem um homem auxiliando, né? Ou é o pai, ou é o irmão, ou é o marido, ou é o assessor, é o gerente do banco. E a comunicação também ela é excludente, né? Ela deixa a mulher do lado de fora e ela fica com vergonha de perguntar. Então, assim, buscar conhecimento, se informar. Hoje, o trabalho que vocês fazem aqui é fantástico, né? Então, a informação está aqui. Não tem que ter vergonha. Tem que pedir ajuda. Pede ajuda, divide o problema, né? Fazer controle. Tem que ter uma planilha de gastos. E ali tem que ter uma conta chamada Daiane. A gente tem tanta disciplina para pagar o carro, o aluguel, mas a gente não se paga. E aí, de novo, o que eu estou fazendo hoje para cuidar de mim aos 70 anos, visto que nós, mulheres, vivemos mais. E só queremos viver mais se for melhor, né? Conhecimento é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então,
muita gente séria como vocês, como eu, também tem que cuidar que tem muito papagaio, né? Cuidar com a fonte, não tem milagre. Tem uma coisa que dá dinheiro é trabalhar, e a mulher faz isso muito bem. Tem uma dica boa de ganhar dinheiro, né? Acordar e trabalhar, fazer o que sabe fazer. E acho que a mulher tem essa coisa da vergonha, de não saber fazer, e aí ela toma decisões erradas por não conseguir se conectar com essa informação. Para isso que eu criei o Endinheirando Mulheres. No Endinheirando Mulheres, eu não falo de ações americanas. Eu falo do básico, de tirar o dinheiro da poupança, de ter a planilha de gastos, né? Porque, de novo, ser independente passa por independência financeira. Nada adianta ser independente usando o cartão de crédito do marido ou do pai. Tem que ser o nosso, né? A mulher ela tem que lidar com vários pratinhos. Filhos, marido, trabalho. Tem que estar sempre bem bonita, bem arrumada, fazer atividade física. É muita cobrança em cima da mulher, gente. Vocês não fazem ideia. Eu estou lendo o livro Faça Acontecer, da Sandy Sandberg, e ela imprime isso com muita verdade. O homem, ele tem a questão dele trabalhar e ter sucesso. A mulher, se ela não cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, ela não é uma mulher de sucesso. Porque fica a percepção que a mulher que tem sucesso é fria, é sozinha, e não é verdade. Mas, gente, são muitos pratos para a mulher segurar. E quando a gente encontra um parceiro, que é o meu caso, que me estimula, que divide comigo, é libertador. Então, se você vive uma relação com um parceiro que não te apoia, que não compartilha, que não comemora as tuas vitórias, e essas vitórias são no dia a dia, não precisa ter um grande evento, são vitórias diárias. Porque a gente não vai ter que dividir a conta, então a gente precisa de um parceiro que nos ajude e nos estimule. Porque aí a relação, Gui, é ganha-ganha. Então, Uau. sensacional. Sensacional. Maravilhoso o que você disse aqui. É. Tô batendo palma aqui. A gente tem muito que evoluir, né? Muito que evoluir como sociedade. Não adianta. Esse trabalho que você faz é maravilhoso. E não adianta só a mulher. É essencial que isso aconteça, mas não adianta só a mulher se juntar e uma empodera a outra. Se o homem não tomar essa consciência, e não só a consciência, como a atitude de verdade, a gente vai se distanciar ao invés de somar. Então, ter a parceria, ter a pessoa do lado e educar essa pessoa no dia a dia, né? Eu sei isso, eu vivo isso no meu relacionamento. São pequenas coisas, às vezes, que você fala assim, mas eu não sou machista. Na hora que você vê, você está ali com um pensamento, uma atitude que, poxa, essa atitude é machista. E isso é todo dia que você tem que olhar. Não é assim, você é aquela história, né? Eu não sou machista, não. Deixa a minha mulher trabalhar, né? Eu já ouvi cada coisa absurda de cara que eu conheço, que é inteligente, que foi bem criado, que tem uma família bacana, mas que acha que não é machista. E é machista. Nós somos machistas, os homens são machistas, a sociedade ainda é muito machista. As mulheres criam os filhos machistas. Esses dias eu faço algumas mentorias, eu estou fazendo uma mentoria com uma menina, mulher, médica, tem a sua renda alta, se formou recentemente, está ainda, né, construindo ali, terminou a residência e tal, tem uma renda alta, só que o pai tem uma renda muito alta, o pai tem uma condição muito boa, no interior lá, e ele fica assediando ela financeiramente para que ela não mude para a praia, que é o sonho dela. Então ele fica assediando, dando dinheiro para ela. Ela está nesse dilema agora, porque ela aceita o dinheiro porque ela tem o FIES para pagar e ela tem as coisas dela para pagar, a vida dela. Ela tem uma renda boa, só que ela está com a vida mais cara do que a renda dela. E ela aceita esse dinheiro do pai dela, porque e eu estou ajudando ela a se desprender desse controle, porque é um controle, porque o pai dela fica falando assim com ela, se ela se mudar para a praia, ele vai deserdar ela. Se ela se mudar para a praia, ela vai ficar longe demais da família e fica assediando moralmente a menina, que isso é assédio, na minha opinião, e fica botando dinheiro. E é o pai. E é o pai. Uma pessoa que ama ela incondicionalmente. E fica diminuindo ela,
falando que o irmão dela é bem sucedido, porque o irmão dela já tá lá no interior com o pai mexendo com fazenda e tá rico e não sei o que lá, e ela não, que ela tem que ir para lá porque já tá comprando terreno para ela morar. Olha isso. E ela não quer, cara. Ela tá com dificuldade porque ela não quer. Ela quer ir pra praia, o sonho dela é morar na praia, e o pai dela tá comprando as coisas. Não, você tem que vir pra cá, você tem que vir pra cá, debaixo do controle dele. Dinheiro é controle, né, Thiago? Controle. E ela tá desesperada, porque ela é família, né? Como é que você vai... Não é simples a resposta dela. Concordas comigo, então, que a independência financeira, a independência só vem com independência financeira. E emocional, que vem junto com isso. Mas o dinheiro ajuda o emocional a ficar em dia. Opa, sem dúvida. Bom, então chegou a hora tão esperada do nosso teste dos avatares financeiros. Para quem já conhece, então, não precisa explicar, mas eu vou explicar para quem não conhece, ou para quem esqueceu. Nós fazemos aqui com todos os convidados um teste, é um teste bem completo, que é pautado na psicologia do dinheiro. Então a gente traduziu esse teste, refinou ele e criou aqui de forma lúdica os avatares financeiros. O que são os avatares financeiros? São bichinhos de estimação, fofinhos, que representam, nem sempre tão fofinhos assim, alguns são mais, né, mas os avatares então são essa representação de perfis financeiros, perfis de comportamento com o dinheiro, formas de lidar com o dinheiro, baseado em crenças limitantes, baseado em comportamentos e em várias coisas. Então a gente estuda aqui e se aprofunda na vida financeira dos nossos e na mentalidade dos nossos convidados. E você, Daiane, com base nas suas respostas, como é que foi o teste? Foi bom fazer? Muito bom. Bom, é bem completo, né? Bem completo, viu? Tá uma perguntas ali que você nunca tinha recebido Soco na vida, no né? estômago do início ao fim. Ah, é. Não, são tapas de luva que a gente faz. Ah, tinha um soquinho aí Luvas também. de pelica. Mas foi bom porque perguntas que Não, você foi bacana, foi profundo. Até para você refletir, né? Legal. A gente sempre realmente faz aqui, tem bons feedbacks. Com base nas suas respostas, o seu avatar é... Rufem os tambores. O sonoro aqui, né? A gente tem que ter, a gente vai ter a vinheta. O seu avatar é coelho. Coelho, olha que fofo, coelhinho. Mas eu vou te falar aqui o coelho, tá? Você tem um nível de adoração ao dinheiro. Então, 4 grupos de crenças financeiras. Adoração ao dinheiro, aversão ao dinheiro, status do dinheiro e vigilância do dinheiro. Tá? É como você se comporta, como você pensa dinheiro. Você tem um nível de adoração ao dinheiro, um nível 11, que é um nível bem médio. Você gosta de dinheiro, você tem uma adoração ao dinheiro, mas ela não é desequilibrada. Ela é bem equilibrada. De status do dinheiro, você tem 0. 0 status do dinheiro, que eu fiquei bem impressionado, porque eu sei que você é uma pessoa, né, que está ligada muito mais ao empoderamento que o dinheiro traz, mas sempre tem algum status, né? Você tem 0 status. Impressionante. Você tem também 0 aversão ao dinheiro, que é muito bom. Você está abrindo os canais para que ele entre na sua vida. E você tem também um equilíbrio de vigilância do dinheiro, bem equilibrado. Está aí na média até menor do que eu pensava. Você está com menos vigilância do que eu pensava. Você não é tão ligado ao controle. O que é vigilância? É o controle. Isso é para o pessoal também de casa saber. Vigilância é o quanto você tem necessidade de controlar o dinheiro ou não. 0 vigilância é ruim, porque você está deixando ele sair. Infelizmente, a maioria das pessoas tem pouca vigilância. Muita vigilância também é ruim, porque você não curte, você fica ali ansioso para controlar. 0 status é bom, porque você está desprendida de status. Muito status é ruim, porque a maioria das pessoas endividadas está ligada a status, né? Quando não é, claro, questões de sobrevivência, né? Um endividamento mais por consumo. E adoração e aversão são essa dinâmica de enxergar o dinheiro de forma negativa, no caso da aversão, e enxergar de forma positiva, no caso da adoração. Você está bem equilibrada. Gostei do seu avatar. Coelho é um excelente avatar. Mas eu acharia que você era águia, sabia? Antes da gente conversar aqui, antes da gente fazer o teste, eu acharia que você era águia. Eu também achei que eu fosse águia. Mas não. O dinheiro é prosperidade, né? Amor, saúde, Deus presente. A vida é equilíbrio. Equilíbrio na dança. Maravilhoso. E você é bem equilibrado aqui. Pelo Faz que mais viu. sentido esse avatar para você? Do coelho do que um avatar de águia que a gente julgaria que fosse um business, woman business?
Eu acho que o maior desafio é você imprimir a tua sensibilidade, tua empatia, carinho, porque de fato o dinheiro é uma força, né? E Uma energia, né? estar conectado com a sua verdade e com a sua sensibilidade é um desafio diário, Sem dúvida. né? Então, eu gostei, fiquei feliz de ser um coelho. Eu tive uma meia dúzia de coelhos, porque eu sou bichenta, né? O coelho é muito próspero. Coelho Coelho é super próspero. e eu tive vários coelhos. Tal como o galo do Tal Japão. como o meu galo da prosperidade. Então, eu gostei e dá aquele coração quentinho, assim, né? Que não é o dinheiro que me move, são os meus propósitos, a minha verdade. Isso é que me move. Eu sempre falo isso. Dinheiro é a consequência. Só pra gente fechar aqui, vou te fazer perguntas rápidas, bate-bola, papum. Só pra gente encerrar aqui hoje. Uber Black ou Uber juntos? Black. Black. Crédito ou débito? Crédito com cashback. Hambúrguer gourmet ou fast food? Hambúrguer gourmet. Chorar em um Rolls Royce ou rir em um busão? Rir em Rolls Royce. Ai, deu problema aqui. Rir nesse carro aí que você Rir em disse. um Rolls Royce. Rolls Royce. Você já se sentiu intimidada em se aproximar de alguém que tem um poder aquisitivo maior que o seu? Eu sempre fui bem corajosa, assim, sabe? Eu acho que não. Eu sempre cuidei muito da minha capacidade intelectual de conversar sobre tudo, ler um pouquinho de tudo. Então, não. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Eu comprei um brinco uma vez, foi na semana que eu tinha ganho PLR. Caraca, e você lembrou assim, Foi 0,3 rápido. Não, segundos. porque isso me marcou muito. Me marcou muito. E essa acho que foi a maior estupidez assim que eu fiz com dinheiro. Eu tinha sido na semana da PLR e já tinha passado aquela fase, eu não precisava. E também não foi uma compra absurdamente cara, não foi absurdamente cara, mas eu não precisava. Quando você não precisa, essa caneca de R$20 é cara, né? E eu comprei aquele brinco na empolgação e cheguei em casa e falei, pra quê? Mas lá no Sul a gente tem uma coisa que é palavra, né? Que tem em todo lugar, mas lá no Sul acho que é mais puxado esse negócio. É o brilho, né? Interior. É o brilho. Agora você usa como aprendizado, porque você não vai devolver. Você vai ter que lidar com isso e dormir com isso. E qual foi a compra mais sábia que você já fez? Livros. Comprar ou alugar? Alugar, eu acho que ter a liquidez e saber administrar o dinheiro te dá condições de negociar, né? A nossa geração, a geração dos nossos pais era de raiz, né? E essa nossa geração, os nossos filhos, menos ainda. Então, eu estou na cidade de Florianópolis, em Palhoça, onde eu nasci, mas se o destino e o mundo me levar para outro lugar, eu fecho as minhas coisinhas com a minha família, eu vou. E se o meu dinheirinho estiver guardado lá, bem administrado por mim... Mobilidade e flexibilidade. Mobilidade, né? R$1 milhão. Quem tem árvore quem tem raiz é árvore, né? R$1 milhão ou um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro com mais de R$1 milhão. Um amor milionário. Pra gente finalizar aqui, descreva o resto da sua vida financeira em 5 palavras. Minha vida financeira em 5 palavras. Tranquilidade, previsibilidade, prosperidade, longevidade e criatividade. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua história. Acho que muita gente vai se identificar mesmo com tudo que você falou, né? A gente quer isso aqui, né? Esse é o nosso objetivo, é trazer pessoas reais, histórias reais, porque todo mundo é diferente, cada um tem uma história, cada um tem uma criação diferente, isso impacta em várias gerações, né? Que é muito do que a gente falou hoje. Muito obrigado por ter vindo. Se você ainda não Até está... mudou a voz, né? Se você... É para encerrar. Fez até... Você viu? Aquela puxada. Não tá seguindo a gente ainda aqui. Já segue agora, né? Segue, toca o sininho. Deixa o like. Inscreva-se, né? Inscreva-se, toque o sininho.
deixa o like, escreve a pessoa que você Compartilha. quer que traga, compartilha no WhatsApp da família, Manda pro date. marca o date, manda pro date, marca o Pode date, marcar o date. Marca o date aqui nos comentários. compartilha, coloca no Tinder que você segue o Date com Dindim, que isso funciona. A galera tem mais prospects quando coloca lá, ó, descrição do Tinder, sou seguidor do Date com Tem Dindim. funcionado. Se quiser, você tá cuidando da sua vida no relacionamento com dinheiro. Mas o quê? Fala pro pessoal do Uber também. O Uber é o melhor divulgador que tem de trabalhos bons, né? É Quando mesmo. você fala bem, assiste aí, o Uber fala com o outro. Uber, o táxi também, mas quem? Pode falar pra todo Pode mundo falar que você pros quiser. candidatos a político aí, a governador, Caramba, isso foi candidato a presidente isso foi também. profundo Mas agora. vamos divulgar a mensagem, gente. Vamos falar com todo mundo aí. E, pô, obrigado. Obrigado. Foi excelente. E para quem quer, né, seguir o trabalho da Daiane, redes sociais, Endinheirando mulheres. Engenheirando Mulheres. Ótimo. E mais o que você quer falar? Deixa uma mensagem. Puxa, quero agradecer, tenho um carinho especial por você. Gui, agora conheci recente. Muito prazer. Toda a equipe, muito obrigada. O nosso trabalho é de ajudar a desmistificar essa questão do dinheiro, né? Acabar com esse mito, com essa crença. É possível, é prosperidade, é tranquilidade. Então é isso. Sigam o meu @endinheirando mulheres. É um carinho que eu deixo para as mulheres. E é isso. Muito obrigada. Boa. Obrigado. Até a Tchau. próxima.